Online da Royal Chemical Society. Então, essa tabela periódica ela foi feita para o ensino de química, né? Você tem uma série de filtros nela que podem te ajudar. Por exemplo, eu posso clicar aqui em metais e ela vai me exibir apenas os metais, né? Então, aqui você tem os metais alcalinos terrosos. Nesse grupo em azul, você tem os metais de transição. Aqui você tem a família 3A, a família 4A, 5A e 6A. Né? Você imagina que nessa série do boro, do silício, do germânio, do arsênio, do antimônio, do telúrio e do polônio, você tem semimetais, né, que tem características entre os metais e não os metais. Se você quiser ver quais são os não metais, é só você clicar aqui. Você clicando aqui, você vai ver só os não metais. Aqui você tem os gases nobres, aqui você tem os halogênios, aqui você tem a família dos calcogênios, né? Então você imagina que boro, carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre, selênio, são todos não metais, né? E aqui também são todos não metais na família 7A, a família dos halogênios, né? Então você consegue diferenciar aqui nessa tabela periódica metais de não metais. Se você quiser ver a tabela periódica completa, você clica aqui em Clear Filters. Você imagina que aqui você tem os grupos, né? Se você clicar em qualquer elemento que tem aqui, o que ele vai te dar? Ele vai te dar os principais isótopos, né? Ele vai te dar a distribuição eletrônica, a densidade e a primeira energia de ionização. Então ele está mostrando aqui que o hidrogênio tem número atômico 1 e massa 1,008. Né? Então você vai imaginar que o número atômico é o número de prótons. Então o hidrogênio tem um próton. Tem um próton e um elétron. Você imagina que o número de prótons sempre será igual ao número de elétrons. A gente vem aqui na sequência para o hélio. O hélio tem número atômico 2 e massa atômica 4. Então você imagina que o hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons, por isso que a massa atômica dele é 4. Você clica aqui em principais isótopos, você vai ver que o hélio não tem nenhum isótopo e que ele tem 2 elétrons na camada mais externa. Você imagina que o fato de você ver o número de elétrons que você tem na camada mais externa, isso daí te ajuda a ver, né, quantos elétrons que ele pode perder, ganhar ou compartilhar. Então, por exemplo, se você passa o cursor em todos os elementos da família 1A, você vai ver que a distribuição eletrônica dele é do gás nobre que o precede, no caso do lítio, o hélio, e 2s1. O sódio, a distribuição eletrônica do neônio, 3s1. E assim sucessivamente, né? O potássio, distribuição eletrônica do argônio, 4s1. Do rúdibio, distribuição eletrônica criptônio, 5s1. Então você imagina que ele perde esse 1 elétron que ele tem na camada mais externa e adquire a configuração de gás nobre. Né? Então os metais alcalinos eles estão sempre presentes como cátions monovalentes. Se você chega aqui na tabela periódica na família 2A, você vai ver que a distribuição eletrônica desses elementos é 3s2. Né? Você imagina que ele sempre vai ter 2 elétrons na camada mais externa. Então pode olhar do belírio até o rádio, pode ir clicando devagar que você vai ver. A distribuição eletrônica do belírio é o hélio 2s2, do magnésio, né? Neônio 3s2. Então você imagina que todos os metais alcalinos terrosos, eles perdem os 3 elétrons que ele tem na camada mais externa para formar cátions divalentes. Né? Se você vir direto para cá, você imagina que a gente chama esses elementos aqui de família A, né? E aqui a gente tem a família B. Né? Do escândio até o zinco a gente tem a família B. Então você imagina que aqui a gente tem a família 1, a 2 e a 3. Se você clicar na família A3, você vai ver que todos os elementos da família A3 eles têm 3 elétrons na camada mais externa, sendo 2 no orbital S e 1 no orbital P. Lembra que o orbital S cabe 2 elétrons e o orbital P cabe 6 elétrons. Então você imagina que da família 3 até a família 8, né,
você está preenchendo todos os orbitais de elétrons dos orbitais p, né? Então, por exemplo, o alumínio tem 3 elétrons na camada mais externa, o galho tem 3 elétrons na camada mais externa. Você imagina, então, que o principal estado de oxidação para os elementos da família 3A é o estado de oxidação mais 3. Né? Eles vão perder os 3 elétrons deles para formar cátions divalentes. Cátions trivalentes, né? Só que tem um detalhe, né? Você imagina que à medida com que eu vou descendo, né, por exemplo, o alumínio ele só forma cátions trivalentes. Né? O alumínio ele sempre perde os 3 elétrons que ele tem e forma cátions trivalentes. Agora você imagina que no caso do tálio, você vai ver que entre um orbital, então você imagina que no caso do tálio, como ele vai ser o maior elemento da família, você imagina que você vai ver que os elétrons da camada mais externa dele estão no orbital 6s e 6p. Então você imagina que no caso do tálio, né, ele consegue perder só os elétrons que estão no orbital p, é o que a gente chama de efeito do par inerte. Né? Então o estado de oxidação mais estável para o tálio é o estado de oxidação mais 1. Né? No entanto, você imagina que alumínio, galho e índio, eles só formam cátions trivalentes. Né? Essa anomalia que tem aqui no tálio é o que a gente chama de efeito do par inerte. Quando a gente chega na família 4A, a gente tem 4 elétrons na camada mais externa, o carbono é clássico, né? Ele é o primeiro elemento da família, ele é pequenininho, ele é não metal, então ele sempre compartilha os 4 elétrons que ele tem para fazer 4 ligações. O germânio já é um semimetal, estânio e chumbo são metais, né? Então você imagina que, mas aí você imagina então que o estânio, ele sempre tem tendência a perder os 4 elétrons que ele tem. Os 2 elétrons do orbital S e os 2 elétrons do orbital P. Né? Então você imagina que ele forma o... Então você imagina que se você tem o óxido de titânio 2, ele tem sempre a tendência a virar o óxido de titânio 4. Agora você imagina que o óxido de chumbo 4, ele tem sempre a tendência de receber elétrons para virar o óxido de chumbo 2. É o que a gente chama de efeito do par inerte. Né? Bem, então você imagina que consecutivamente você chega na família do nitrogênio. Né? Então todos os elementos da família do nitrogênio têm 3 elétrons na camada mais externa. Os elementos da família do oxigênio têm 6 elétrons na camada mais externa. Né? Pode reparar aqui. E os halogênios têm 7 elétrons na camada mais externa. Então eles sempre vão, os halogênios, eles sempre têm a tendência de ganhar um elétron para adquirir a configuração de gás nobre. Né? Outras coisas que são interessantes, né, e que são mostradas nessa tabela periódica, que, por exemplo, você tem aqui o carbono. Então aqui tem todos os isótopos de carbono e também tem todos os alótropos que o carbono forma. Então você imagina que grafite e diamante são substâncias que só têm carbono. A diferença do grafite para o diamante, né, é como os átomos de carbono se ligam entre si. Então, por exemplo, o enxofre, né, o enxofre ele se encontra na natureza em vários estados alótropos, o fósforo também, né, só que aqui ele não está mostrando nessa tabela periódica. Mas, enfim, você pode obter informações mais detalhadas clicando em cima do elemento químico. Antes da gente entrar nessas informações mais detalhadas, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que quando você começa a nomenclatura, quando você começa a dar número para a família B, eu imaginava o seguinte, tá? Aqui é a família B1, aqui é a família B2. Só que se você olhar na tabela periódica, né, aqui eles chamam de família B3, família B4. Aí você pensa, meu Deus, mas por que começa na família B3 e na família B4 e não na 1? Por que começa no 3? Você clica em cima do escândio, você vai ver que ele tem 3 elétrons na camada mais externa. Então o escândio está sempre presente como ele sempre forma cátions trivalentes, ele sempre perde os 3 elétrons que ele tem na camada mais externa.
Então é interessante que a gente fala que quando um elemento está perto do outro, ele vai ter propriedades físicas e químicas semelhantes. Então o escândio ele está bem longe do alumínio, mas você imagina que escândio e alumínio têm propriedades químicas semelhantes, justamente pelo fato deles terem 3 elétrons na camada mais externa. Aliás, demorou-se para descobrir o escândio, porque era muito difícil separar o escândio do alumínio. Tá? Então, por exemplo, você pode clicar agora aqui no escândio, que essa tabela periódica te dá uma série de informações interessantes. Né? Por exemplo, o ano da descoberta. Então, você imagina que ele foi descoberto em 1879. O descobridor dele. Por que escândio, né? O nome deriva de Escandinávia, por isso escândio, né? Você imagina que aqui no caso eles foram numerando de forma consecutiva as famílias da tabela periódica. Você imagina que ele é um metal de transição, por isso ele está no bloco D. Né? Você pode ver que os elétrons da camada, ele tem elétrons na camada mais externa no orbital D. Né? Ele está falando que o escândio não tem isótopos. Ele está falando que, apesar dele ser um metal, ele tem baixa densidade, assim como o alumínio. Né? Você imagina que ele é um metal que tem densidade de 2,99 gramas por ml. É uma densidade muito próxima do alumínio. Né? E ele tem um ponto de fusão e de ebulição alto, como se espera para um metal. Né? Aqui você tem os usos e as propriedades. Né? Então, para que eu uso o escândio? Então, você imagina que a explicação da imagem dele, né, é associada à Escandinávia, né, porque ele foi descoberto na região da Escandinávia. Né? A aparência dele é um metal prateado. E você imagina que ele é um metal que sozinho ele queima fácil e reage com água. Então, está falando que então você imagina que o escândio ele é mais utilizado para fins de pesquisa do que comercialmente, né? Mas ele mesmo já fala, né, que por ele ter uma baixa densidade, ser um metal, né, e ter um alto ponto de fusão e de ebulição, assim como o alumínio, você imagina que ele pode ser utilizado em ligas de alumínio, né? Então você pode ter, então algumas ligas de escândio alumínio são usadas naqueles caças Ming da Rússia, né? Não existe nenhuma regra biológica, né? Você imagina que não tem nenhuma importância biológica o escândio, né? Como tem, por exemplo, o sódio e o potássio. Né? Você imagina que todos os transportes iônicos no organismo humano, né? Em qualquer organismo animal, eles envolvem sódio e potássio. Né? Isso daí já não é verdade. Não existe nenhuma importância biológica para o escândio. Aqui você tem a história do escândio, né? Que ele fala que em 1869, Mendeleev observou que tinha uma falha na tabela periódica dele que ficava entre o cálcio e o titânio. E ele falou, deve ter algum elemento aqui que fica entre o cálcio e o titânio. Né? E em 1879, Lars Fredrik Nilsson, da Universidade de, eu não sei como pronuncia, Uppsala, né, na Suécia, descobriu o escândio. Ele extraiu o escândio desse mineral que é chamado euxenita, e nesse minério existem 8 óxidos de metais. Nesse óxido, né, nesse minério, ele descobriu o itérbio também, e alguns óxidos de elementos mais leves, né, que mais tarde um deles foi conhecido como o escândio. Só que o escândio metálico mesmo, ele só foi descoberto em 1937.
né? Então, por exemplo, o alumínio, fazia muito tempo que o homem conhecia o alumínio, mas ele demorou a conseguir separar o alumínio do oxigênio. Você imagina que o escândio e o alumínio têm o mesmo problema, né? Eles reagem, eles são muito reativos frente ao oxigênio, né? Então você imagina que hoje a gente tem uma vasta gama de materiais, de ferramentas, né, de materiais de construção feitos de alumínio, né, de utensílios domésticos, mas o homem demorou muito a conseguir separar o alumínio do oxigênio. E só com Charles Hall ele conseguiu separar o alumínio do oxigênio em escala industrial, né? Então o escândio, justamente por ele ter 3 elétrons na camada mais externa e uma química muito parecida com o alumínio, você imagina que era muito difícil você separar ele do oxigênio, né? Então só em 1937 eles conseguiram obter o escândio puro, não o óxido de escândio, né? Mas você imagina que desde 1869 Mendeleev achava que existiria um elemento entre o cálcio e o titânio, né? Ele foi descoberto na forma de óxido, mas só em 1937 que ele foi obtido como metal, né? Então aqui você tem os estados de oxidação dele e os isótopos, né? Então aqui ele fala que não tem nenhum isótopo. Lembrando para vocês que isótopos têm números idênticos de prótons, mas números diferentes de nêutrons, o que implica em massas atômicas diferentes, né? Então ele está falando que o escândio não tem nenhum isótopo, né? E que o principal estado, e que o único estado de oxidação dele é o +3, né? Ele perde os 3 elétrons que tem na camada mais externa, né? E uma coisa que é interessante é que se você clicar aqui, ele vai te levar para um vídeo no YouTube descrevendo as propriedades do metal, né? São bem interessantes os vídeos. E aqui as referências que eles utilizaram para fornecer esses dados. Então, eu acho essa tabela periódica muito interessante, né? E eu sempre passo ela para os meus alunos, né? Porque ela te dá uma série de informações bem relevantes que não poderiam estar numa tabela periódica de papel, né? Você imagina. Se bem que eu tenho alguns alunos que têm aquelas tabelas periódicas de vestibular, que é um livro, né? E, enfim, você também pode instalar isso daqui como um app, você vai na Play Store e instala a tabela periódica da Royal Chemical Society no teu celular, né? E ele é bem interessante, é bem ilustrativo e tem informações de grande valor, né? Ó, inclusive o app está aqui para quem tem iPhone e o link para o app está aqui na Play Store. Tá? Então você pode ir na Play Store, clicar aqui que tu já obtém o app da tabela periódica da Royal Chemical Society. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E muito obrigado pela tua atenção e por ter assistido o vídeo.